E aí, amigos? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, o canal do Mate. Então, se inscreve aí no canal, aperta o sininho e tudo que eu subir aqui você vai ter acesso. Se você já me segue no Instagram, se você não me segue, vai seguir lá. Você percebeu que eu comecei a criar conteúdos curtos sobre vida de oração. E a minha ideia é não só falar sobre vida de oração, mas sobre paixão por avivamento e outros assuntos da vida cristã que eu tenho estudado, que eu tenho ensinado e compartilhar com vocês. E eu resolvi então começar a subir algumas coisas aqui pelo YouTube, para quem assim tem tempo, disposição para ouvir algo um pouco mais longo, né? Então, eu queria falar um pouco hoje com vocês sobre vida de oração. Conversando com um amigo, ele estava falando comigo do desejo de orar mais. Então ele falou assim para mim, cara, eu vi a vida de oração, eu leio as escrituras, eu vejo a vida de oração de Jesus e eu queria orar como ele orava, mas eu não consigo. E foi engraçado até porque ele me falou assim, uma quantidade de tempo que ele orava, que eu fiquei um pouco com inveja dele, uma inveja boa, sim, que ele tá desfrutando de um bom tempo de oração. Mas conversando com ele, eu estava explicando para ele que vida de oração não está relacionada com o tempo, essa não ou com quantidade. Isso é bom, é importante, mas a gente tem que ter muito claro o que nos leva para o lugar de oração, o que nos leva para esse lugar de ter comunhão com Deus. E aí, queria falar com você a respeito de Lucas 11. Lucas 11 é um texto que eu tenho amado, tenho aprendido a amar muito, porque tem uma pergunta, tem um pedido aqui que me chama muita atenção. Os discípulos, eles estão caminhando com Jesus e eles estão acompanhando o ministério de Jesus. Então eles estão vendo Jesus pregar. E cara, imagina ver Jesus pregar. Será que Jesus era um bom pregador? Será que Jesus era um pregador ungido? Jesus era um pregador muito ungido, ele era um pregador muito bom. Cara, ninguém tinha tédio de ouvir Jesus pregar. E não só isso, eles estão vendo Jesus fazer grandes milagres. Eles estão vendo unção fluindo da vida de Jesus. Uau, isso era lindo, incrível, muito bom. Mas em Lucas 11 está registrado um pedido desses discípulos. E o pedido dos discípulos para Jesus é: ensina-nos a orar. Cara, eles estão caminhando com o Deus encarnado. E eles poderiam ter pedido para Jesus como pregar, eles poderiam ter pedido para Jesus como fazer os milagres, mas eles olham para Jesus e eles veem que a vida de oração, a comunhão íntima que Jesus tinha com o Pai, que o Deus Filho tinha com Deus Pai, era algo incrível. E eles têm um desejo de ter a mesma vida de oração de Jesus. Isso me chama muita atenção. Então, a primeira coisa é o nosso motivo primário de ir para o lugar de oração não é outra coisa senão intimidade. Nós queremos ter intimidade com Deus Pai. E aí vem aqui que a resposta de Jesus é mais incrível ainda. Então, a resposta de Jesus é a famosa oração, a oração apostólica mais famosa, que é a oração do Pai Nosso. A oração cara, os times de futebol fazem antes de entrar em campo. É a oração que todos têm decorado, até pessoas que não são cristãs, elas sabem essa oração de cor. Mas essa oração ela é muito rica. E eu queria pensar aqui só no primeiro versículo. Jesus fala assim. Eles falam assim, eles pedem para Jesus, ensina-nos a orar. E aí Jesus vai ensinar eles a orar. E Jesus ensina o Pai Nosso. E o primeiro versículo, o primeiro verso do Pai Nosso, Jesus fala assim: quando vocês orarem, orem, Pai Nosso que estás nos céus. Então tem duas coisas que a gente precisa prestar muita atenção. Jesus falou, Pai Nosso que estás nos céus. Tem duas coisas importantíssimas sobre Deus aqui nesse primeiro verso. E é isso que eu queria falar com você hoje, para a gente ter como pressuposto para ir para o lugar de oração. A primeira coisa, Deus está nos céus. E quando Jesus fala o lugar onde ele está, Jesus está apontando para a grandeza desse Deus. Esse Deus é o Deus de Gênesis 1.
é o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que criou céus e terra. É o Deus que, pela palavra dele, tudo acontece. É o rei do cosmos. É aquele que rege todas as coisas. É aquele que é digno de glória, honra e louvor. Ele é o juiz de toda a terra. É o Deus transcendente, santo. É esse Deus. É o Deus que habita num lugar alto e santo. E é o Deus que é santo e majestoso. Esse é Deus. Mas Jesus afirma que esse Deus é o seu Pai. Então, presta atenção. A palavra pai aqui é a palavra Abba. É a palavra papaizinho. Então, o que eles estão entendendo aqui, o que Jesus está ensinando para eles é o seguinte. Sabe Deus que criou todas as coisas, que é o regente de tudo, que não há outro. Os discípulos sabiam quem era Deus, eles tinham a lei, eles liam a lei, eles sabiam a história do Êxodo, as pragas e o poder, a grandeza desse Deus. E Jesus está falando para eles assim: esse Deus é o seu papai, esse Deus te ama. Esse Deus é um Pai amoroso, misericordioso, é um Deus pessoal. Ele não é só transcendente, ele não é só aquele que é alto. Ele é esse, mas ele também é Pai. Primeira coisa que a gente precisa entender, que ir para o lugar de oração é se achegar ao Pai que nos ama, ao Pai que tem prazer em nós, ao Pai que quer ficar com nós. Você já parou para pensar que Deus curte a nossa companhia? É isso mesmo, Deus curte ficar com a gente. E o que precisa levar a gente para o lugar de oração é esse desejo de ficar com o nosso Pai. E eu e você precisamos entender que esse Pai, que é transcendente, que é o Rei do cosmos, que é o Criador, ele nos ama e tem prazer. E a gente pode se achegar a Ele hoje, agora, e falar, papai, e abrir o nosso coração, e se abrir para Ele. Então, eu queria encerrar falando uma coisa. Encerrar esse tempo que a gente teve aqui com uma coisa muito importante. A gente não vai ver os outros versículos hoje, mas a coisa é muito importante. O seu pai, o seu papai, que deseja ouvir a sua voz, que deseja conhecer o seu coração, não que ele não conheça, mas ele quer ouvir de você, ele quer ter intimidade com você. Ele é o regente do cosmos. Então, quando você se achega no seu pai, você está se achegando. O seu pai é o dono de tudo, o seu pai é o dono de todas as coisas. E esse deve ser o motivo para você se achegar a ele, porque ele é aquele que tem todas as respostas. Ele é aquele que tem amor infinito para derramar sobre você. Então você se achega assim ao Deus transcendente, mas você se achega ao seu Pai amoroso. E esse deve ser o motivo da gente ir para o lugar de oração. Então, pensa comigo. Faz todo sentido fazer intercessão, porque quando você vai fazer intercessão em favor de alguém, ou em favor de alguma nação, ou de pedido sobre interceder sobre qualquer aspecto político ou qualquer outra esfera, você se achega para fazer intercessão, primeiro sabendo que esse Deus, ele pode todas as coisas. Ninguém tem mais poder e influência do que ele. E esse Deus que tem poder para fazer qualquer coisa, esse Deus que pode, que decreta, ele dá a ordem e as coisas acontecem. Ele sustenta o cosmos pela palavra do seu poder. Você se achega a esse Deus, sabendo que ele é o seu Pai. Você não faz intercessão a um estranho. Você não faz intercessão a um Deus que está com raiva de você. Você pode pedir para o seu papai intervir nas situações do seu país, do nosso país, porque ele é o seu pai. Você pode se achegar a ele também para ter tempo com ele e ficar na presença dele tranquilamente. Porque em Jesus, por causa de Jesus, nós temos paz com Deus. E esse deve ser o nosso pressuposto para ir para o lugar de oração. É isso aí. Esse foi o nosso primeiro vídeo aqui, falando de uma maneira mais extensa sobre vida de oração. É a primeira liçãozinha que eu tenho para ensinar para vocês. E eu vou postar mais vídeo para frente. Valeu, se você curtiu, comenta aí, fala para mim o que você achou desse vídeo.
fala o que, que você percebeu, olha pro Pai Nosso, fala, comenta aí, me diz, perguntas, e tamo junto, gente.